Pessoal, veja bem. Hoje nós vemos as pessoas aí pegando um texto das suas Bíblias traduzidas, considerando como a última palavra no assunto. Ou seja, essa é a verdade absoluta, inquestionável, e se você falar qualquer coisa sobre isso, elas logo ficam ofendidas, porque exatamente por ignorarem como é que essas Bíblias foram feitas, elas começam a imaginar que você está tentando destruir a fé delas, né? Uma fé, diga-se de passagem, baseada numa tradução de textos que nunca foram escritos em português. Jamais. O que acontece? Que as pessoas precisam ter um pouquinho mais de compreensão acerca do que exatamente tem em mãos. Eu escrevi um livro para explicar sobre isso, que diz respeito às traduções. Mas observa você que nós temos algumas referências atuais do tipo a edição do Novo Testamento grego, né? A edição que na verdade é a terceira edição de um texto que não é a cópia de cada manuscrito exatamente, mas uma compilação de diversos textos, algum manuscrito, porque só tem um hoje preservado. O restante são textos que foram escritos em grego, em latim, ou seja, alguém do século I, II, III e até IV jamais leu esse Novo Testamento grego que você tem, que é esse aqui, que eu vou até mostrar de novo, e que você possa achar que essa é a última palavra em termos de Bíblia de grego, inclusive de grego. Não, não é. Esse aqui, olha só, é uma edição recente. Nós estamos falando de uma edição produzida no ano de 1900, a partir do ano de 1950. Entendeu? Então eu vou mostrar aqui para vocês, num texto mais prolongado. Olha aqui, esse aqui é o texto grego. Ah, está escrito em grego, esse é o grego original. Não é assim exatamente. Quando você lê o prefácio desta Bíblia, você vai descobrir que tem uncial, coisa que você nunca deve ter ouvido falar. Uncial são letras maiúsculas de um texto em latim do período romano por volta do século IV, V, VI, VII. Nós não estamos falando do século I, nem do ano 100, nem do ano 101, 102, 120, 103. Nós estamos falando de 300 anos depois. Então hoje eu vejo as pessoas num radicalismo por exatamente desconhecerem como é o processo de construção de uma Bíblia, como é que a Bíblia foi feita. Aliás, esse texto formato papel nunca existiu antes da criação da imprensa de Gutenberg. Então isso não tinha no século I, isso aqui não veio exatamente igual assim do século I. Aliás, ela veio num somatório de diversos documentos, diversos textos, manuscrito, pergaminho, tem um, está aí no meu feed, dá uma lida qual é. É o único manuscrito que tem do Novo Testamento grego. E nós estamos falando de uma Bíblia aqui, ó, de Novo Testamento, escrita em grego, de Aslan Nestlé, ou Nestle, mas correto seria. Mas as pessoas conhecem como de Nestle Aland, que já é uma compilação de um texto começando a ter uma crítica textual nesse monte de papel e pergaminho que tinha lá antigamente, foi tudo reunido e juntado, e mais uma crítica chamada tanto o texto massorético como o texto crítico. Então, assim, é um trabalho de produção de informações onde existe uma tabela ABCD, conforme a confiabilidade ou não do conteúdo desses pergaminhos que formaram esse texto aqui, ó, esse texto em grego. Percebe o quão longe uma tradução está? Se esta aqui, que é o texto grego, que você nunca viu nem leu, já está distante, é uma compilação, imagina a sua tradução para o português. E tradução é o quê? Tradução não é igual ao original, nem os pergaminhos existentes.
Tradução significa interpretação pessoal de quem lê um texto de um pergaminho antigo e escreve sobre ele. Não é Xerox, não existia Xerox no século I, nunca existiu antes dos últimos anos para cá. E as edições do Novo Testamento grego, repito, elas são séculos reunindo coisas e juntando coisas. E até hoje, eu vou ler para vocês aqui o prefácio do Novo Testamento em grego, não se tem definição absoluta, não existe certezas com relação àquele manuscrito estar exatamente igual era e exatamente igual foi dito lá no século I, por exemplo. Então, todo e qualquer discurso de ódio baseado em tradução, além de demonstrar uma ignorância absoluta, uma dissonância cognitiva escritural, bíblica, de confecção de uma Bíblia, mostra que você está sendo literalmente manipulado, manipulada. Eu sei que dizer isso para quem não entende nada do que eu estou falando é simplesmente ensandecedor. Por quê? Porque a pessoa nunca saiu do quadradinho que ela está lá. Ela nunca foi além, ela sempre ficou naquela caixinha. Nasceu numa caixinha, vive na caixinha e talvez morra nessa mesma caixinha. Porque ela nunca pesquisou. Porque ela nunca se interessou de verdade pela verdade. Ela não tem uma ideia de uma pessoa que faz um filtro, até passarinho na natureza antes de comer as coisas. Faz o filtro dele. Você não comer porque não é bom para ele. Você vai ver que os passarinhos não comem todas as frutas. Você, ser humano, com livre-arbítrio, inteligência, não checa, não se interessa, não pesquisa, não lê. É claro que você vai ser manipulado, manipulada. Vai ser literalmente um joguinho, como foi Pinóquio nas mãos do seu criador lá. Um boneco, uma boneca, que aceita tudo, não verifica nada. Nem na natureza é assim. Então está na hora de repensar o como você vive a visão tua, espiritual, de pesquisa, de estudo, antes de sair por aí, agredindo, ofendendo outras religiões, outras pessoas, outras comunidades. Você nem sabe quando é que entrou esse termo homossexual, por exemplo, na Bíblia. E não é na Bíblia grega, porque ela nunca existiu. É coisa de 1946, 48, 1950, 70 anos. E você nem 70 anos tem para poder entender que tu tem que ler, pesquisar, estudar, fonte confiável, sair do seu quadradinho, sair da sua caixa, enxergar além, sair dessa gaiola onde te impõem coisas e você não sai para fora para dar os seus voos, pesquisar, estudar. Você acha que só tem alpiste na natureza? Então você está dentro de uma gaiola. Eu estou fazendo essa reflexão porque está muito séria essa questão que envolve discursos de ódio baseado em traduções. Faz sentido. Porque nos textos mais antigos não existe isso que você briga, que você discute. Entendeu? Então, assim, eu fiz vários vídeos no meu feed, convido você a assistir esses vídeos, a verificar com a mente aberta, com um instinto de pesquisa, com interesse pela verdade, uma buscadora pela verdade, um buscador pela verdade, e não um ouvinte esquecido, despreparado, desinteressado, que até recolhe dízimo quando não é mais necessário. O que tu está fazendo com o teu dinheiro? Problema seu, claro que é. Mas se você não estudar, não aprender, você vai querer impor esse problema seu para os outros, que não tem nada a ver com isso. Pensa aí. Tem mais.